Meus irmãos, vamos iniciar nas quintas-feiras a série de estudos nessa revista. Essa revista é Nossa Fé, Não Jogue Sua Vida Fora. Eu gostei muito do tema, é um tema muito presente nos dias de hoje. É aonde a gente enxerga na sociedade tem alguém procurando sentido da vida. Sentido da vida. Não há um ser humano que não busque sentido da vida. Nem aquele que anda mais desleixado possível, que faz inúmeras loucuras, aquela pessoa mais radical, que bebe, dirige e quer viver intensamente, ele está buscando um sentido da vida dele. Até mesmo aquela pessoa que nem sai de casa com medo de pegar uma gripe, por exemplo, como eu peguei, né? Tudo gira em torno de sentido da vida. Porque no final das contas, nós não fomos feitos para nos contentarmos com a mediocridade da vida. Nós fomos feitos para dar glória a Deus e gozar esse Deus eternamente. Ou seja, nós desejamos que nossa vida seja plena no casamento, seja plena financeiramente, seja plena em tudo quanto é coisa. A questão é, se o que nos une entre crentes e não crentes é uma busca por sentido da vida, como a gente busca e como a gente alcança o sentido da vida, isso sim muda bastante desse desejo inato que tem no ser humano de viver plenamente. Então, essa introdução aqui me chama a atenção, o segundo parágrafo conta do pregador John Piper. John Piper conta a história de um homem que assistiu a uma pregação de seu pai. Ao final da pregação, o homem, já idoso, encontrava-se em copioso choro, segurando as mãos do pastor e repetindo: "Eu a joguei fora, eu a desperdicei." Então aquele faz as aplicações. Olha que situação terrível, de quem olha para trás e percebe que desperdiçou a vida não vivendo de forma adequada. Aqui ele dá o contexto que o pai desse idoso era pastor, né? Ou seja, provavelmente cuidou desse jovem nos caminhos do Senhor, mas que ele buscou viver a sua vida. Ele desviou e no final da vida ele pôde relembrar que a resposta para uma vida plena estava próximo dele esse tempo todo, no qual ele buscou nos relacionamentos desenfreados, no qual ele buscou no álcool, na bebida, nas drogas, mas ele só pôde encontrar quando ele caiu em si que o propósito real da vida de qualquer ser humano, não só dos crentes, só vai ser saciado, só vai encontrar a plenitude quando se encontra com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sinônimo desse alvo que todo ser humano tem, de encontrar uma vida plena, né? Então, nós temos a pergunta que não quer calar. O que significa desperdiçar a vida? Como alguém que chora ao ver uma vida para trás que não gozou de forma correta. Desperdiçar a vida, e a revista vai defender isso, é uma pessoa que ela vive como se Deus não existisse, ou que não existisse uma verdade absoluta. Porque vamos estruturar isso. Vamos fazer um fundamento melhor dessa afirmação. Por que Deus é importante? Por que Deus está diretamente relacionado a um propósito de vida? Porque se Deus não existe, ou se existem diversos deuses ou diversas verdades, né? Quantas pessoas no século hoje falam que não existe verdade absoluta, tudo é relativo, né? Mas nós encontramos um problema terrível, porque se Deus não existe e nós vivemos de acordo com essa afirmação, não existe norte a se seguir. Qualquer caminho é um caminho válido. Se não existe um ser absoluto do bem, um ser absoluto do propósito da vida, qualquer pessoa não poderia ser julgada por sair sexta-feira à noite e voltar só domingo, né? Muito louco de si. Assim como nós não poderíamos ter um parâmetro de observar as atrocidades que nós vimos na humanidade, como, por exemplo,
o nazismo na Alemanha, né, o comunismo na União Soviética, onde que eles mataram judeus, mataram pessoas simplesmente por não concordarem com aquela filosofia política. O que nos faz olhar para trás e observar que eles estavam errados? Porque existe um parâmetro do que é certo. Para ficar mais claro do que eu estou falando, eu só consigo determinar que uma reta ela está torta se eu tiver uma reta plana, aliás, se tiver uma reta mesmo ao lado, para fazer uma comparação. Assim como eu posso também afirmar, eu só posso dizer que o carro do Naé está estacionado em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro, e não é uma indireta, se eu sei a regra, percebe? A regra faz com que nós tenhamos parâmetro. Agora vamos voltar para a aplicação. O que significa desperdiçar a vida? Desperdiçar a vida é basicamente viver como se Deus não existisse. O problema é que você pode viver como se Deus não existisse. Agora, fugir das consequências disso é impossível. Por quê? Porque nós não fomos feitos para outro propósito, senão ter um relacionamento e prestação de glória a este Deus. O Deus verdadeiro, o Deus que está objetivamente presente na criação. Francis Schaeffer, por exemplo, ele colocou aqui, né? Ele contrariou a ideia existencialista e pós-moderna através de publicação de O Deus que Intervém. Schaeffer argumenta que Deus é uma realidade objetiva e absoluta, que está lá, e qualquer tentativa de negar isso é nada mais do que a mais pura tolice humana. Ou seja, Deus, ele traça o parâmetro, Deus está presente, Deus se manifesta nas coisas criadas. Todos podem se achegar a um parâmetro objetivo. E se você não buscar esta vida de um relacionamento com Deus, viver dessa forma é participar dessa experiência que nós lemos no início. Uma pessoa que no final da vida olhou para trás e viu que tudo o que havia feito não tinha propósito. Ou seja, onde eu estava esse tempo todo, que eu não entreguei a minha vida para Jesus e pude gozar da minha vida plena, né? De uma vida plena. Então, nós, após essa primeira explanação, nós temos a base do nosso texto, do Salmo 73 que nós lemos. O Salmo 73, ele me chama a atenção. Salmo 73, ele chama a atenção pelo seguinte fato. Asaf, que é o salmista, né, que é o compositor, ele não esconde os sentimentos humanos de, às vezes, você que é piedoso a Deus, você que serve a Deus vivo, você vê um ímpio que não trata a Deus com o devido respeito, que não doa a sua vida ao Evangelho, você percebe que os ímpios estão prosperando, mesmo não sendo crentes. Então, eu gosto que o 73 já começa falando, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Essa é a conclusão que ele já está fazendo no início, né? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Ou seja, olha que sinceridade desse coração, e a sinceridade de muitos dos nossos pensamentos, às vezes, de olhar bem assim, poxa, será que eu estou indo no caminho certo de guardar os princípios morais que o Evangelho traz para a minha vida? De me privar de muitas coisas? Ou será que eu deveria viver como se Deus não existisse, participando do máximo prazer que eu conseguisse? Então, o crente, às vezes, ele tem essa perspectiva, como aquele efeito psicológico de que a grama do vizinho é mais verde, né? E isso faz com que o nosso coração, até de uma forma sincera, possa até observar, Deus, aonde que o Senhor está? Porque eu vejo que o meu vizinho, ele é uma pessoa má, uma pessoa que blasfema a Deus, uma pessoa que tem um caráter questionável, mas mesmo assim, ele continua prosperando. Quantos, no nosso país, às vezes isso é mais visível, né?
Quantos políticos, às vezes, passam uma vida toda de processos e processos, e parece que, assim, processo é como se não valesse de nada, porque a Polícia Federal faz uma coisa, né? O Ministério Público faz outra, e parece que sempre está se safando. Vocês têm essa perspectiva? Porque no nosso país eu sinto essa impunidade, né? Que quem tem poder sempre está se safando. Então, vamos voltar à questão de que Deus existe e Ele dá um parâmetro, um norte. Ele dá o sentido de viver. Se Deus não existisse, a gente teria que chegar à conclusão de que vale a pena ser mal. E que não vale a pena você ser... É como se fosse bobo num universo de arrogantes, num universo de cobras criadas, né? Mas o Salmo 73, ele não para por aí, porque é o primeiro ponto, né? Do desabafo que Asaf está fazendo. E assim como Asaf não parou por aí, ele chegou à conclusão após, nós também não podemos deixar que essa tentação de Satanás de fazer com que a gente se compare com a vida do ímpio faça nos convencer de que a nossa vida ela não é plena quanto a de quem está fora do barco, quanto a de quem está fora de Cristo. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Por mais que o mundo possa aparentar inúmeras coisas, né, prazeres dessa vida que possa trazer enganações para os nossos olhos. Então o 4 ele continua falando. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nécio. Não partilham de canseiras mortais, nem são afligidos com outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Ou seja, eles passam a ser cada vez mais arrogantes, né? Eu trago de novo essa questão da impunidade do nosso país. Você percebe que cada vez mais a pessoa ela não foi punida e ela passa a ser arrogante, né? Como se ela fosse o certo e ainda caçoando de quem vive uma vida reta, né? E aí utiliza de violência. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão fala com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. O que quer dizer isso? E o povo se volta para eles. Ou seja, a degradação e o desabafo de Asaf é tão grande que ele está notando que, além do ímpio prosperar, ele ainda tem um olhar arrogante, porque está dando certo ser maldoso, está dando certo ser corrupto. E terceiro, as pessoas estão dando valor a isso. E aí, né, não é sem querer entrar em projeto político, mas você vê candidatos condenados pela justiça, candidatos que saíram da cadeia, tendo não só voto, né, tendo apoio mesmo das pessoas brigarem umas com as outras para defender alguém que está totalmente sujo publicamente e moralmente. Porque, no final das contas, esse mundo caído é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você olha influenciadores nas redes sociais, aonde que passa, a pessoa grava um vídeo falando das suas experiências, das festas mundanas, das festas onde rolou de tudo um pouco da imoralidade, e você vê muitos compartilhamentos. E às vezes você não vê os mesmos compartilhamentos em pregações, em vídeos que agregam e edificam vidas, né? Porque esse mundo é isso mesmo. Se você viver como se Deus não existisse, de certa forma, eles estão vencendo. A lógica deles é viver como se não houvesse amanhã. É viver como se Deus não existisse, portanto, né, vamos fazer de tudo um pouco, o máximo prazer hoje, porque o amanhã, né, não vou nem dizer que a Deus pertence, mas eles não acreditam em Deus, mas que o amanhã ainda não existe. Ou seja, a pessoa vive inconsequente nos seus delitos. E, tendo aprovação, a pessoa observa o seguinte:
E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos da inocência. Ou seja, ele está agora fazendo uma análise, né? Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Ou seja, a minha vida não está fácil, porque eu estou mantendo o meu princípio de ser cristão. É aquela experiência que todo cristão vai ter que passar um dia. No seu ambiente de trabalho, você vai ser convidado a fazer algo que possa custar o seu emprego se você rejeitar, e você vai ter que escolher se manter-se fiel ao cristianismo, a Cristo que te salvou, ou ao seu emprego. E muitas vezes vai custar mesmo, né? É o contador que ele tem que mentir o relatório, né? É o advogado que ele tem que montar uma tese mentirosa para validar teses mentirosas de criminosos. Ou seja, o cristão ele vai se deparar com isso, vai doer. Vai doer. Mas, ele continua, né? Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, esse momento de desabafo do Asaf, ele encontra fim quando ele encontra o templo de Deus. Ele encontra o templo de Deus. Só uma dúvida, os irmãos estão na lição 1 mesmo, né? Ah, beleza. Ou seja, o desabafo ele faz parte da vida do cristão. O que não pode é a gente continuar com essa perspectiva de ser tragado para o mundo. Mas nós é que temos que moldar o mundo, sermos sal da terra e luz do mundo. Nós que temos que fazer diferença. E quantas vezes nós podemos fazer diferença mantendo a fidelidade, mesmo que isso custe o nosso bem-estar? Porque nós não fomos chamados para sermos príncipes e termos a máxima autoestima aqui nessa terra. Mas nós somos chamados para glorificar a Deus, por mais que isso possa custar a nossa autoestima, a nossa felicidade, até mesmo o nosso emprego, né? Até mesmo inúmeros projetos que você possa ter na vida. Então, o cristão, o verdadeiro cristão, ele vai encontrar o freio dessas ideias de que o ímpio está prosperando para dar lugar aqui. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Olha só que interessante. No versículo 2, se vocês quiserem voltar, diz o seguinte: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aqui, ele já está invertendo. Ele está usando a mesma lógica, né? Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ou seja, a diferença do ímpio para o cristão, para o crente, é que ele pode ter a certeza de que por mais que muitas situações não façam sentido, possam doer, possam ter umas desvantagens em ser cristão, mas que é o próprio Deus que sustenta a vida dele e que faz também desandar a vida do ímpio. Olha só que interessante. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. O que ele está tentando dizer aqui, meus irmãos? Que até a aparente bênção, até a aparente prosperidade de quem vive uma vida sem Deus é uma vida efêmera, é uma vida frágil. Isso não tem sustento, porque Deus nos criou para Ele. E nós não encontraremos paz enquanto não nos descansarmos no Senhor. Então, olha só que interessante.
por mais paradoxal que possa ser o que eu vou falar agora, muitas vezes Deus permite prosperidade dos ímpios para alcançar a condenação dos ímpios, sabe? É a pessoa que ela vai continuar na vida dela de facilidade que o dinheiro pode trazer, que o poder pode trazer, e o maior castigo de Deus para algumas pessoas pode ser Deus falar bem assim, olha, seja feita a tua vontade, Deus falando para o homem, né? Faça do seu jeito, prospere, para você ver o caminho que isso vai. Então, em nome da prosperidade, ela perde a família, ela perde os amigos, ela perde sentido na vida, ela perde tudo. Por quê? Porque no final das contas, o nosso coração, ele tem um buraco nesse peito, que tem o tamanho exato do Deus vivo. E enquanto nós não preenchermos esse buraco, esse vazio existencial, com o único que pode preencher, com o único que tem o tamanho exato das nossas crises existenciais, nós estaremos cada vez mais procurando nos lugares errados sentido para a nossa existência, quando na verdade o sentido estava o tempo todo, quando uma pessoa teve a oportunidade de ouvir do Evangelho, teve a oportunidade de ouvir da pregação de uma vida que exalta a Deus. Então, por mais que os ímpios possam ter aparentes prosperidades, mas essa prosperidade material terrena, ela não tem valor quando a gente olha para o que nós fomos feitos e o que nós encontraremos completude, que é a vida com Deus. E isso o cristão tem. Isso o cristão não precisa olhar com esse olhar de inveja, porque o cristão já tem tudo. O maior milagre já está nas nossas vidas, que é o milagre da salvação, que é o milagre de uma mudança de vida, o milagre de uma existência com completude, apesar das dificuldades dessa vida. É falso o evangelho muitas vezes pregado de que você vai passar por berço esplêndido aqui nessa terra, de que Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Às vezes eles deturpam textos para poder caber uma vida de prosperidade aqui nessa terra, quando nós sabemos que a maior prosperidade é ser feitos filhos de Deus por adoção, pelo sangue de Cristo naquela cruz, que nos deu não só direito de ser chamados filhos, mas de gozar de todas as bênçãos, as maiores bênçãos, que não é o carro do ano e que não é as questões puramente materiais, mas é um senso de uma paz que excede todo o entendimento. É o senso de que pode cair tudo ao meu redor, mas eu estou em Cristo. Como diz aquele louvor, né, traduzido para cá como sou feliz, mas o se paz a mais doce, né? É que o refrão dele seria melhor traduzido como está tudo bem, está tudo bem. Com Jesus está tudo bem, no sentido de que as coisas podem, embora me assalte o cruel Satanás, né, me ataque com vícios e tentações, né? Ou seja, eu posso passar por inúmeras situações ruins nessa terra, mas o que é principal na vida de qualquer pessoa é o encontro com Deus vivo, porque é para isso que todos nós fomos criados. Então, nós encontramos esse dilema, mas é um dilema que ele se resolve a partir do versículo 18, como a gente está falando. E agora nós temos aqui, todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Esse segurando pela minha mão direita é uma linguagem de relacionamento íntimo. Era uma forma como os antigos se retratavam a questão da divindade, se relacionar, pegando pela sua mão direita, é o Deus que se fez conosco, né? É o Deus conosco, é o Emanuel, que está ao nosso lado o tempo todo, nos guardando, nos dando um norte a seguir. É o Espírito Santo que habita o nosso ser e faz com que nós tenhamos não as respostas materiais para isso aqui, mas que a certeza absoluta das coisas que a gente não está vendo, das coisas que apontam para as coisas reais, que é a eternidade em Cristo Jesus. O relacionamento com Deus é o maior milagre que nós possamos ter, que qualquer pessoa pudesse ter. Todavia, o 24 diz, tu me guias
com o teu conselho e depois me recebes na glória. Olha só que maravilha. Nós vamos passar por uma vida aqui que por mais que passamos por dificuldades, nós sabemos que Cristo está do nosso lado, nos aconselhando, com o Espírito Santo que nos consola, mas que nos exorta também quando nós estamos indo num caminho ruim. E isso o ímpio jamais vai ter. Isso, o ímpio, ele vai chegar à terrível conclusão de que sempre está faltando algo. É a pessoa que já tem dinheiro, glória, poder, relacionamentos, bebidas, drogas, e parece que sempre está faltando algo. O que está faltando, meus irmãos? O que está faltando, a resposta o crente sabe. Está faltando é Cristo, porque Deus nos criou para Ele. Enquanto nós não repousarmos nele, nosso coração não estará seguro, não estará inquieto. Ou seja, o homem ele sempre estará inquieto se ele não repousar em Deus. Então, e depois me recebes na glória, ou seja, na glória futura, e de uma vida plena. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ou seja, olha a conclusão que o salmista Asaf vai chegar, observando essas distorções na vida. Nós precisamos crer que até a prosperidade do ímpio, até a prosperidade do blasfemo, aonde não está Deus, até mesmo as bonanças dessa vida é para maldição. Coisa que nós, sim, podemos conquistar inúmeras coisas, mas todas essas coisas vão passar pelo crivo da glória de Deus. Se você utiliza a sua família para dar glória a Deus, seu casamento vai ser próspero. Se você usa a sua profissão para dar glória a Deus e viver para Ele, o sentido da vida estará aí. Por quê? Porque a vida, ela não encontrará sentido, a menos que nós encontremos o Deus do sentido da vida. Por isso que o tema dessa revista é: não jogue sua vida fora. Então essa primeira lição nos convida a essa reflexão. Não podemos viver como os ímpios, que vivem como se Deus não existisse e buscam primariamente as riquezas materiais. E como é que a gente pode aplicar isso, nós que somos crentes? Eu não preciso aqui dizer para vocês que vocês precisam encontrar o sentido da vida. Vocês já encontraram, Cristo Jesus. Mas, para aplicação para o povo de Deus, eu penso que nós precisamos rever as idolatrias que nós nutrimos, as tentações que querem tirar Deus do trono da nossa vida. É aquela pessoa que ela está entorpecida buscando dinheiro e ela passa por cima das pessoas, ela faz inúmeras coisas. É a pessoa também que em busca de um relacionamento, essa pessoa não tem freios, mesmo sendo crente, buscando de uma forma pecaminosa. Nós temos que reavaliar sempre a nossa prática enquanto cristão, que encontrou o sentido da vida e que vive esse sentido da vida. Porque essas demais coisas, elas com certeza vão ser acrescentadas. Se Deus está à frente, com certeza as bênçãos materiais elas podem vir e elas virão para aumentar ainda mais esse senso de sentido da vida. Então, que não deixemos, assim como aquela pessoa que depois da velhice percebe que desperdiçou a vida em função de dinheiro, de poder, de drogas, quando Cristo estava ali o tempo todo, que nós reconheçamos que se nós estamos na presença do Senhor hoje, nós temos que viver para Ele, por Ele e para a glória dele. Essa é a reflexão
que nós também devemos estender para as pessoas que precisam da nossa pregação. Deus nos abençoe, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós glorificamos a Ti porque não temos nada além de Ti. Nós precisamos de Ti porque nós fomos feitos, a nossa alma não encontrará descanso enquanto não repousar em Ti, ó Deus. Nos ajude a entender isso para que a gente não jogue a nossa vida fora. Ó Deus, numa vida mesquinha, de busca materiais, de busca das coisas desta vida, para que a gente busque o alto, busque a Ti, para que a busca do Senhor possa refletir num sentido pleno de existência. Ó Deus, muitos jovens e muitos ímpios que estão ao nosso redor, eles clamam por sentido de vida e eles estão tentando preencher esse buraco no peito com drogas, com relacionamentos, com festas. Ó Deus, faça eles entenderem, ó Pai, que eles precisam de Ti, que eles precisam da Tua majestade, dando sentido à existência deles também. Faça com que eles caiam na real o mais rápido possível, Pai, para que não tenha sequelas, para que não tenha um arrependimento muito grande, as consequências de uma vida de pecado. Faça com que o sentido de viver possa ser escancarado nas nossas vidas. E confirma, ó Deus, a nós que já somos crentes, mostra aonde estão as armadilhas de Satanás, aonde a gente está substituindo o santo nome do Senhor nas nossas vidas. Não deixa, ó Deus, nada que nós temos está acima do Teu projeto, está acima da Tua glória, para que nós não perdamos esse relacionamento com Deus. Embora ímpios possam ter bens materiais, mas nós temos tudo, que é o Espírito Santo habitando nas nossas vidas. Obrigado por essa bênção. E pedimos que o Senhor venha estar levando em paz para os nossos lares, ó Deus. Sob toda a proteção de Ti, faça com que tenhamos uma volta em paz nessa chuva, e o Senhor também possa guardar a saúde de todos aqui, para que nós possamos glorificar a Deus com todo entendimento e toda a saúde. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.